13ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Estamos caminhando para o final do livro de Atos, né? E a gente tem que sempre trazer à memória, irmãos, que a palavra do Senhor ela é riquíssima, sabe? A gente pode ficar estudando só o livro de Atos até Jesus voltar. Vamos supor que Jesus só volte daqui a 50 anos, né? A gente quer que ele chegue o quanto antes, né? Mas vamos supor que Jesus só retorne daqui a 50 anos e a gente vai ficar 50 anos estudando o livro de Atos. Vai até o 28, volta para o primeiro. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que até o último estudo a gente vai estar bebendo. A gente ainda vai estar encontrando alguma coisa com mais profundidade do que outrora talvez nós não vimos, né? E é assim com a gente na vida da palavra, né? Eu tenho certeza que aqueles que já têm mais tempo aí de estudo da palavra, eu creio que tem essa percepção, né? Os anciãos, eu tenho certeza que tem essa percepção de que cada estudo, cada vez que vai lá, às vezes eu tiro isso por um próprio sermão. Às vezes a gente já passou naquele texto estudando várias vezes. Aí tu tá ali estudando, caraca, caramba, né? Eu não tinha percebido, tu vai glorificar o Senhor, porque a gente sabe que foi Ele que revelou, Ele que nos presenteou, né, com a profundidade da sua palavra. E como muitos gostam de definir, né, a palavra do Senhor é um tesouro inesgotável, né? A gente vai mergulhando, tem tesouro, tem tesouro. Pode escavar à vontade, que tu vai encontrar, sempre vai estar encontrando um tesouro. E por que eu estou introduzindo dessa maneira? Eu acredito demais, né, que quando a gente sempre ora para poder pedir a Deus uma direção de estudo, em qual livro que nós nos dedicaremos, sabe? E eu tenho entendido essa oportunidade que nós temos tido no Senhor no livro de Atos, está sendo um momento de encorajamento. De encorajamento de nós compreendermos o quê? Eu já falei aqui várias vezes, talvez alguns de vocês lembrem a respeito disso. Um dos nomes, né, que alguns teólogos dão ao livro de Atos é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E para mim isso faz muito sentido, porque do início ao fim, e eu não digo só ao fim do livro de Atos não, tá? Eu digo o momento que nós vivemos é até o fim, até a consumação, a volta de Cristo. A igreja, ela caminha nutrida, ela caminha na direção, no poder do Espírito Santo. A igreja que tem relevância espiritual, a igreja que é conhecida no céu, é a igreja que anda na direção e no poder do Espírito Santo. E olha quanta coisa nós já vimos até aqui, até o capítulo 20. Nós vimos que na ascensão de Cristo, a igreja ficou acuada, amedrontada, escondida dentro de uma casa, com medo, temerosa, né? Viram Cristo ressuscitando, tiveram com Cristo ressurreto durante 40 dias, e aí quando esse Cristo está sendo assunto aos céus, a igreja fica assim. Agora já era, gente. Agora já era. E tudo se cumprindo, tudo que outrora havia sido ensinado a eles, havia sido revelado a eles, né? E talvez nesse momento da ascensão de Cristo, aí vieram os anjos, varãos galileus, por que vocês estão assim, olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que foi lhe há de retornar, tipo, calma, né? E aí veio a lembrança da ordem de Cristo para eles. Vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém. E fiquem reunidos em Jerusalém. Assim eles fizeram, né? A gente sabe que eles se reuniram em Jerusalém, encontraram um local ao qual se mantiveram em oração. E ali, Pentecoste, descida do Espírito Santo sobre eles. E não foi qualquer descida, foi um derramar. Se cumprindo, Escritura, profecia de Joel. Não é à toa que Pedro, na sua primeira pregação, na sua primeira exposição, ele fala, ó, vocês não estão vendo homens bêbados, não. E o pessoal caçoando, né? Ih, galera, uma hora dessa já estão tudo bêbado. Não. O que vocês estão vendo é cumprimento de profecia. A palavra que o Senhor trouxe através do profeta Joel se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado. Esses homens aí, esse pessoal aí, eles estão cheios do Espírito Santo. E aí, a igreja toma um novo ânimo. Aquela igreja que estava amedrontada, aí ela sai mesmo, né? E pregando no templo, e o sinédrio vindo, e a gente começa a ver as perseguições externas.
vindo para cima da igreja. E a igreja prosseguindo, a igreja indo. Depois a gente começa a ver as perseguições internas. Começa com Ananias e Safira, um pouco mais à frente com Simão o Mago, querendo trazer dificuldades no meio da igreja, querendo trazer problemas no meio da igreja. Por que eu estou trazendo essa lembrança? Para a gente sempre guardar, irmãos. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. A gente vai ver que no capítulo 20, talvez não está de forma tão clara. Talvez possa ter sido uma cilada do inferno, uma cilada de espíritos malignos, ou não. Mas o que eu quero dizer com isso é que a nossa vida, a igreja, ela está guardada em Cristo. O mundo espiritual, contrário à vontade de Deus, espíritos malignos, eles estão atuando 24 horas por dia contra nossas vidas. Porque nós somos a igreja. Nós aqui reunidos, nós somos a igreja. A igreja é nós. Somos nós. Perdão. Então, as trevas, elas militam contra pessoas. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele falou, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A gente não está lutando contra os familiares chatos, contra os vizinhos chatos, contra os irmãos chatos, contra os amigos chatos. A nossa luta é contra o mundo espiritual. Mas só que essa luta é impossível nós vencermos ela sozinhos. E o mundo espiritual, ele pode tramar contra nossas vidas, ele pode tramar contra as nossas famílias. Mas Jesus, ele disse que ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. A todas as intenções do diabo, o Senhor as conhece até o fim. Todas as artimanhas, todas as tramas, todos os ataques, o Senhor conhece. E aquele que está salvo, aquele que está guardado em Cristo, filhinhos, eu vos escrevo estas coisas porque vocês já têm desvencido o maligno. Ele não é páreo para vocês no nome de Jesus, tá? Ele não é páreo para vocês. Às vezes, a gente, na nossa fraqueza, na nossa humanidade, nas nossas limitações, na nossa debilidade, às vezes a gente acha que parece que as trevas estão prosperando contra a minha vida. Mas parece que as trevas estão prosperando contra a minha família. Não tem prosperidade das trevas sobre a igreja. As trevas não prosperam contra a igreja. Porque Cristo está guardando a igreja. O que nós precisamos é de posicionamento nessa batalha, é de posicionamento nesta guerra. E esse posicionamento requer renúncias, requer atitudes, requer santificação, separação daquilo que não agrada ao Senhor. Esse é o nosso posicionamento em toda esta guerra, sabe? Então, na verdade, nós estamos aqui batalhando uma batalha que já está vencida. Por quê? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só em Cristo. E aqui é muito interessante que no domingo a gente viu no capítulo 19 aqui, né? Chapa esquentando. Perseguição feroz. Agora, aonde Paulo está indo, a chapa está esquentando. E a gente vai ver aqui no capítulo 20 que ele tem discernimento disso através do Espírito Santo, de que agora é chapa esquentando cada vez mais. Estava conversando com um irmão nosso, né? Um irmão nosso que eu sei que tem muita gente que o conhece aqui, que o ama, esse irmão está na Bahia. E a gente trocando uma ideia sobre essas questões, né? E ele falou, Léo, quando a igreja se posiciona, não fique achando que a batalha espiritual diminui, ela intensifica. Mas isso é bom. Isso empurra, isso acorda a igreja, isso desperta a igreja. Isso mostra que demônio não é brincadeira, não é de mentirinha. Que o inferno não é brincadeira, não é de mentirinha. Sabe qual é uma grande estratégia do diabo para os dias de hoje? Que demônio não existe não, rapaz. Isso é invenção de crente maluco. Inferno.
Tem aqueles crentes legalistas, aqueles crentes durão que ficam inventando esses negócios aí de inferno. Estava conversando com um irmão, domingo, uma partida de futebol. Hã? Não, o diabo, mas tem opção de cristão já crendo nisso, João. Muitas. O que? Nos dias de hoje, essa que a gente chama isso, esse liberalismo. Consegue acreditar que existe um mal, acho que não acredita em Deus. Entendeu? Então a gente está vivendo esses momentos. A gente está. A gente está vivendo esses momentos complicados e, voltando, precisamos estar discernidos no Espírito através da palavra. Início de Hebreus. Antigamente, Deus falava através dos profetas. Hoje, ele fala pelo Filho. E o Filho é o verbo que se fez carne. É o verbo, é a palavra. Hoje, Deus fala através de Jesus pela palavra. No poder do Espírito Santo. Por isso que não tem brecha para mérito humano, para a glória do homem. Do início ao fim é graça, é bondade. E a gente está vendo que está finalizando Paulo na cidade de Éfeso, o capítulo 19, a gente já vai entrar aqui no capítulo 20. E, irmãos, essa palavra é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa porque ela é muito verdadeira. Por quê? Porque Deus é a verdade, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Começou uma confusão no templo de Diana dos Efésios. A primeira preocupação dos caras, financeira. Paulo, essa galera aí, cara, estão atrapalhando o nosso comércio aqui. A gente já não está conseguindo mais vender as miniaturas. De vender as imagens. Está trazendo prejuízo. Aí, depois, vai para um discurso idólatra. Por que eu estou falando isso? Para a gente poder fazer um pano de fundo dos nossos dias. Jesus, ele disse na Bíblia a respeito de dois senhores, que nós não podemos servir dois senhores. Falando dele, e qual era o outro senhor? Grana, dinheiro. A um senhor mamon. Pega o mundo. O mundo gira em torno desse senhor. São vários pequenos ídolos, médios ídolos, que levam a esse grande ídolo chamado dinheiro. Dinheiro. Você vê que hoje está uma enxurrada aí fora das pessoas querendo dinheiro. Cada vez mais dinheiro. E dinheiro faz tanta diferença para Deus que ajuda hoje. São jogo. Isso faz a gente entender o quê? Dinheiro é tão importante para Deus que vai fazer a gente pisar. E outra coisa, lembra o que Paulo falou a Timóteo? Timóteo, Não é importante ter algo. Ele faz ajuda de ouro para a gente pisar. o amor. E aqui a gente se mata pelo ouro, pela baixa. E o que ele disse? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você tem o dinheiro, honestamente, trabalhando, a gente precisa viver pesado. Mas o amor de tudo é ele primeiro. O dinheiro primeiro não cai. E a gente precisa compreender que as Escrituras interpretam as Escrituras. Não tem como a gente ficar pincelando textos bíblicos sem uma visão ampla da palavra de Deus, sem uma conexão ampla da palavra de Deus. E sabe o que está acontecendo com esse senhor chamado dinheiro? Ele cobra caro aos seus servos, a ponto de exigir a vida.
mas não é vida plena e abundante. A salvação, para nós, é graça. A cura foi de graça. Para nós foi de graça. Para eles não. Seu dever foi de graça. Não comprou nada de ninguém. Você vai ficar, você vai ver, não. A oração é de Deus. A oração é de Deus. A oração é de Deus. São as distrações que o inferno traz. E vamos agora entrar aqui no capítulo 20, para a gente poder vir expondo aqui, versículo por versículo. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Sabe o que fortalece o povo de Deus? Sabe o que fortalece os discípulos de Cristo? A verdade. A palavra como ela é. A palavra chamando a santificação, a palavra chamando a verdade, a palavra chamando a abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor, por mais que isso venha te satisfazer, te trazer benesses, te trazer benefícios. Isso é exortar, fica firme na fé, cara. Aguenta as pontas aí, aguenta o tranco. Jesus falou que é assim, é assim. É isso que fortalece o povo de Deus. E aí ele continuou dizendo, e dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Nenhuma novidade até aqui. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. E o que a gente vai aprendendo aqui? São muitas coisas que a gente pode tirar, mas a gente está trazendo mais para essa visão de avanço da igreja, do Espírito Santo avançando a igreja de Cristo. Irmãos, a gente está vendo aqui homens que foram convertidos em diversas regiões e se juntando por um propósito maior. A gente precisa entender que isso daqui é o início da igreja. Eles estão levando, eles estão plantando, eles estão levando evangelho, boas novas, aonde não há. E às vezes a gente vai e para poder pensar, mas calma aí então, parou com isso? Não. Esse avanço não para nunca. Até porque nós precisamos compreender que antigamente aqui estava surgindo um evangelho. Hoje, no mercado da fé, irmão, são diversos evangelhos. Sim. E qual é o evangelho correto? De qual denominação? De qual grupo? O evangelho correto é o de Cristo. É o que está aqui na palavra, é o que está na Bíblia. E sabe qual é a parte mais maravilhosa disso? É que ele disse, se você não tem sabedoria, peça, mas peça com fé, que vai ser lhe dado sabedoria. Mas o que acontece com nossa geração? As pessoas não querem palavra. As pessoas não querem conhecimento de Deus. Me perdoe a expressão, a Bíblia é muito chato. Se tem interesse em tudo. Eles acham muito bem a palavra e não querem renúncia. E além de renúncia, requer um debruçar. A gente não entra numa faculdade para poder ficar tempo, para poder aprender uma profissão, num curso técnico, não sei o quê. Mas só que as pessoas acham que não, que Bíblia, não preciso. Vou ficar só bebendo do pregador, do pastor, do mestre, enfim. Não é esse o chamado do Senhor para a gente. Quem tem sede, vem até mim e beba, é beber dele, é experimentar dele. É isso que nos livra do engano. É conhecer a Cristo intimamente. 6. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Aí vamos olhar aqui o versículo 7. No primeiro dia da semana,
nós nos reunimos a fim de partir o pão. Lembra Atos 2,42? E perseveravam unânimes na palavra, no partir do pão, na comunhão, nas orações. É o primeiro dia da semana, né? Então, eles se reuniram com esse intuito. Preste atenção no 7, para depois a gente compreender ali o finalzinho desse pedaço aqui, do 7 até o 12. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Irmãos, eu tenho total compreensão, tá? Os tempos são outros, os tempos mudaram. Mas uma coisa eu acho que não pode mudar. A fome do povo de Deus. A sede. Por que nós perdemos tanto interesse em Deus? Irmãos, eu gosto de Deus, eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de palavra. Porque é um Deus mudo. Pensa você então num relacionamento com um filho, com um marido, com uma esposa, enfim, com o que for. Se for todo mundo mudo. Não, eu gosto de você, mas eu não gosto de te conhecer. É uma conta que não fecha. É uma conta que não casa. Entendeu? Deus é busca, ele está aí, ó. Buscar-me-eis e me achareis. Promessa. Desde que vocês me busquem de todo o coração. O local na Ásia, onde ele sofre a perseguição, e ele foi para dar uma palavra específica para aquele povo. Só que acabando, o povo implorou, por favor, não vai. Lê mais. Aquele povo chorava, pedindo mais, pedindo a vida toda. Eles queriam mais, mais da palavra conhecida. Tem relatos de países perseguidos que, tipo assim, a galera fica numa ansiedade pro domingo, fica num desejo de que chegue o domingo. Fico imaginando os cristãos na Coreia do Norte. Que a Bíblia são mandados por baús feito continentalmente. E o culto deles, se eles puderem, é o domingo inteiro reunidos, sabe? É orando, em comunhão, em palavras, sabe? Em oração. Eles ficam ali. E hoje, as igrejas estão tendo que se adaptar cada vez mais, tendo que reduzir o tempo de culto. Tempo de palavra. Porque as pessoas não querem. Mas eu particularmente, eu tenho essa visão. A igreja, elas querem entretenimento. Mas a igreja não pode se adequar à vontade das pessoas, não. A igreja ela tem que ser igreja. Igreja é para quem quer ser igreja. Palavra é para quem quer palavra. Oração é para quem quer oração. Eu vejo muita cultura do mundo sendo inserida dentro da igreja. Sim. Ao invés da igreja ser inserida para transformar. E aí, sim. E aí Lucas ele traz um detalhe aqui, ó, no versículo 8. Ele falou que Paulo prolongou a mensagem até meia-noite, e no versículo 8 ele diz: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E diz que, quando o levantaram, estava morto. Vamos trazer a lembrança aqui, irmãos. O Espírito Santo está cumprindo um avanço da igreja através da vida de Paulo e de outros irmãos. Esse é o objetivo. Está sendo feito até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Qual é a função das trevas nisso tudo? Trazer obstáculos, trazer distrações, trazer problemas, trazer desânimo. É fazer tudo aquilo, é se opor em tudo aquilo que Deus prometeu ser para a igreja.
Isso é as trevas se opondo contra a igreja, contra o avanço da igreja. E aqui eu penso o seguinte, a gente vai ver o desfecho disso daqui. Será se as trevas, de certa maneira, não arquitetou de alguma forma que isso iria paralisar, talvez, os objetivos que o Espírito Santo, que Paulo tinha traçado para aquele momento, para aquela igreja, para aquela localidade? Por quê? Olha como é que continua aqui. Quando o levantaram, estava morto. Você vê que Lucas, ele foi categórico. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: irmãos, Paulo era um homem que andava cheio de quê? Do Espírito Santo. Objetos. Mas foi até interessante João falar, só abrindo um parênteses. Olha como é que é interessante compreender a palavra de Deus antes e depois. Foi aqui em Éfeso, que diz que até pertences pessoais de Paulo curava as pessoas. Deus sempre fala na língua dos homens. A cidade de Éfeso era um centro de bruxaria, era um centro de ocultismo. O diabo, os espíritos malignos, eles realizavam algumas coisas miraculosas através disso. E o Senhor, para poder comunicar à cidade de Éfeso o que é o Evangelho, a importância do Evangelho, utilizou-se dessa estratégia naquele dado momento. Porque o texto diz assim, ó, milagres extraordinários, lá no capítulo 19. Não é ordinário, milagres extraordinários. E o que é um milagre, como o irmão Roger falou aqui? É uma quebra de lei natural. O universo está cheio das leis naturais de Deus. O que a física descobre são as leis de Deus. O que a química descobre, a ciência, são as leis que o Senhor colocou na natureza. Jesus andou sobre... Se a gente tentar andar sobre as águas, vão afundar, irmãos. Mas Jesus, ele fez aquilo por quê? Porque ali teve uma quebra de lei natural. Isso é um milagre. Por que a gente adoece? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Por que a gente morre? Por causa daquele pecado original lá de Adão. Ah, mas não tem um câncer que é curado? Por quê? Teve uma quebra de lei natural. O Senhor quebrou. E só Ele pode fazer essas coisas. Não é à toa que na cidade de Éfeso, quando as pessoas se arrependeram, diz o texto aqui no capítulo, que elas andavam na rua, falando os seus pecados arrependidos, e aqueles que se envolviam nesse negócio de bruxaria, ocultismo, levando os seus livros para serem queimados. Esse é o arrependimento genuíno. Abandono do pecado. Confissão e abandono do pecado. E aí, seguindo. Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Paulo deitou sobre ele e o abraçou. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Irmãos, imagina se esse menino morre. O que poderia ser ali de distração? O Senhor está avançando a igreja, irmãos. Não é uma queda natural, não é uma artimanha maligna que vai paralisar os planos do Senhor. Os planos do Senhor estão traçados, decretados e vão acontecer. Sim, sim. Sim, subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Não era o intuito deles? Se reuniram para poder partir o pão? E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Por que Lucas faz questão de colocar esse ponto? Porque se esse menino morresse, olha o que poderia trazer ali. Voltando, eles se sentiram confortados. Por quê? Porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe aonde que tem que atuar, da maneira que tem que atuar, o que tem que fazer. E aí, seguindo. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Sós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assós, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegando, no dia seguinte passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso,
pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Por quê? Paulo, um bom cristão, mas continuava como um judeu. Lembra? Para os judeus eu me faço como um judeu e para os gentios como um gentio. A fim de quê? De ganhar todos para Cristo. Então Paulo ele tinha essa intenção de viajar para Jerusalém, para onde todos os judeus iam se reunir no dia de Pentecostes. E aí, continuando. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Lembrando que presbítero, bispo, aqui no Novo Testamento, todos eles dão esse encaminhamento para a função do pastor, né? São maneiras diferentes de apontar para a função do pastor na igreja. Então Paulo convocou os pastores de Éfeso, pedindo que eles se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que eu entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Paulo está falando das dificuldades e da fidelidade dele, da maneira que ele se portava entre eles. Versículo 20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso. Paulo não perdia tempo como um bom cristão e ficando isso como exemplo para a gente, de querer repartir aquilo que não é proveitoso. Irmãos, o que não é proveitoso, o mundo já traz. Agora, se aqueles que são convocados a ser sal e luz, para temperar esse mundo, começar a se envolver naquilo que não é proveitoso, perdeu a nossa função. E aí Jesus falou, o sal quando se torna insípido, para que ele serve? E aí, o que fica para a gente com isso? Irmãos, vida cristã não é brincadeira. Vida cristã não é oba-oba. Jesus foi bem claro a respeito do sal insípido. Quando ele não serve, e muitos talvez vão descobrir naquele grande dia, que era o sal insípido. Isso daí não tem proveito para nada. E aí, seguindo. Eu jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra o chamado de Paulo para Timóteo? Esteja pronto, a tempo e fora de tempo. Anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho, seja publicamente, seja de casa em casa. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha esses detalhes da palavra como são importantes, irmãos. A pregação começa pelo anúncio do arrependimento. O evangelho só faz sentido para os doentes. E quem é o doente? É o arrependido. Eu me arrependo. Agora eu reconheço que eu estou doente. Não, eu achava que antes estava tudo bem. Agora eu reconheço que não está nada bem. Eu me arrependo. Mas eu sei que pode ficar tudo bem a partir de Cristo. Isso é o evangelho. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante também. Testemunhando o arrependimento para com Deus. Por quê, irmãos? Os homens são devedores a Deus.
Os homens que não tiveram sua dívida paga, justificada por Cristo, continuam em dívida para com Deus. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé de quê? Que Ele quitou essa dívida para com Deus. Em Cristo eu sou aceito novamente. Em Cristo eu posso acessar o Santo dos Santos, eu posso me aproximar do Senhor. Aí ele diz, aí agora impelido pelo Espírito, com E maiúsculo, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Isso é vida cristã no mundo, irmãos. E aí hoje, o que a teologia coach está fazendo? Invertendo tudo isso. Primeiro dizendo que se a gente está sofrendo, é porque a gente não está tendo o favor de Deus. Eu fico imaginando a carta de Paulo aos brasileiros. Aí a teologia coach diz que dentro da gente habita uma força que é nossa, que nós podemos chegar onde nós quisermos. Subvertendo completamente o evangelho. É isso que estão reduzindo o evangelho. Por quê, irmãos? O evangelho por si só, se você se posicionar no seu coração e na sua mente a favor do evangelho, é certeza de sofrimento. Nós estamos num mundo caído, irmãos. Nós estamos num mundo que o príncipe desse mundo é Satanás. Nós estamos num mundo ao qual estão violentamente, ligeiramente invertendo a palavra de Deus. Os tribunais estão adulterando, alterando as leis numa velocidade gigante. Aquilo tudo que antes vinha sendo fundado por princípios judaicos cristãos, hoje está sendo revertido numa velocidade gigantesca. Hoje as culturas aí... Então, se o evangelho não está te fazendo sofrer intimamente, tem alguma coisa errada com o teu evangelho, com o meu evangelho, com o nosso evangelho. Ele é certeza. E aí, um exemplo, nós estamos num mundo que está fazendo tudo contrário à vontade. Irmãos, se a gente se posicionar pelo evangelho no nosso trabalho, eu não estou dizendo que vão decapitar a gente no nosso trabalho, ainda não. Mas tu vai sofrer perseguição. Tu entra aí numa repartição pública, talvez aí num setor que lida com muitos documentos. A gente sabe o que acontece muitas vezes. Aí você se posiciona, irmão, tu vai ser colocado de escanteio, tu vai ser tirado, tu vai perder. A secretaria, onde é que o Estado não deu uma ambulância. Essa mulher Batista que encheu no papelado, deu, entendeu, e deu questionário, e foi botando mais processo em cima. Aí ligaram a secretaria, onde era então a Lamar não está precisando de ambulância. Essa ambulância que está aqui, você não entendeu? Vai com o nome. Entendi. Então é isso. Então, o fato de nós nos posicionarmos no mundo, ele já gera algum tipo de perseguição. Como que começa? E olha lá o santinho, o metido a santo. Graças a Deus, irmãos, que a gente ainda pode lutar, por preservar esses valores da palavra de Deus, esses princípios da palavra de Deus. Está cada vez mais difícil. Mas olha o que Paulo diz. Porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que ele está falando isso? A gente viu isso aqui na pregação de domingo agora. Ele escrevendo aos Coríntios, ele fala, eu trabalhei muito mais do que aqueles apóstolos, discípulos que foram convertidos antes de mim, do que os apóstolos.
Mas só que eu trabalhei muito mais do que todos eles. Aí ele vai e diz, mas não eu. A graça de Deus que opera em mim. Paulo reconhece que ele é devedor da graça do Senhor. E Paulo, quando ele diz isso, porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, está vindo perseguição, está vindo sofrimento. Esse mundo é isso daí mesmo, ó. Mas sabe, irmãos, eu já não estou mais preocupado assim comigo. Eu estou preocupado com aquilo que Deus tem a cumprir através de mim. Eu sou devedor da graça. Não que eu vá pagar pela graça, mas em gratidão, em amor. Eu quero, enquanto eu estou aqui, gastar minha vida para esse Senhor. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. E agora Paulo está anunciando a morte dele mesmo, né? No sentido de que ele não sabe o dia exato, mas ele está dizendo, pelo Espírito eu sei que eu não verei mais vocês assim, aqui ainda, nesta vida. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos. Por que ele está limpo do sangue de todos? Porque ele anunciou a palavra da verdade. Não cabe a ele converter ninguém. A gente está vendo aqui, ó, que muitos vão crendo e muitos vão debochando. Muitos vão crendo e muitos vão debochando. O que importa é se ele cumpriu com fidelidade aquilo que Jesus confiou a ele. E isso ele está com a consciência tranquila. Porque ele disse, ó, porque eu jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Todo o plano. Paulo tinha consciência tranquila de que ele só não pregava as partes que eram talvez agradáveis aos ouvidos. Ele pregou todo o plano de Deus, todo o conselho de Deus, ele anunciou. E agora ele diz, cuidem de vocês mesmos. Ele chamou os presbíteros, né, os líderes. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo, como um pastor, para pastorearem a igreja de Deus. Olha a lembrança que Paulo dá para os caras. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sabe o que ele está falando? Você que quer estar à frente, esse rebanho que Jesus confiou para você pastorear, não é seu não. É dele. E sabe qual o preço que ele comprou? Não foi nem com prata e nem com ouro, não. Está lá na carta de Pedro. Foi com preço de sangue. E Pedro escreve na carta dele, foi com precioso sangue de Jesus. Preciosíssimo sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. E, irmãos, eu não estou falando aqui de um choro forçado, não de uma necessidade, eu estou numa reunião de oração, eu tenho que chorar, não estou falando disso, não. A gente tem gastado lágrimas com o Senhor? A gente tem chorado com Deus? Ao ver a situação da sociedade, ao ver a situação da igreja no Brasil, ao ver a situação dos ímpios, dos perdidos, ao ver a nossa situação, a gente tem derramado lágrimas diante de Deus pelos nossos pecados? Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra de sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Pai, Paulo não está falando de nada aqui diferente que Jesus ensinou. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele diz, ó, de ninguém eu cobicei prata, nem ouro, nem roupa,
Ele fala isso dos lobos, né? Porque os lobos cobiçam isso. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo, tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer aos necessitados e lembrar das próprias palavras do Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E sabe o que eu lembro aqui para poder a gente caminhar para finalizar? Paulo escrevendo aos Filipenses. Porque os Filipenses tinham prazer em contribuir com a igreja. Tinham prazer em ajudar os necessitados. E Paulo fala, se alegrem, porque eu também quero ser participante dessa graça de vocês. Tipo, o dom de poder dar, de poder dividir, distribuir, isso é uma graça. E aí, Paulo vai e fala, o Senhor nosso Deus e Pai, Ele há de suprir todas as necessidades de vocês. Sabe o que significa? Que a igreja de Filipenses era uma igreja que estava abençoando os irmãos tendo necessidade. Não era aquela igreja que retinha. E Paulo falou, vocês diante da necessidade, vocês estão abençoando. E o nosso Deus há de suprir vocês. O nosso Deus há de cuidar de vocês. E aí, caminhando para poder finalizar, tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não veriam mais o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Dando só um spoiler rápido aqui para frente, a galera tá triste, chorando, e Paulo fala, gente, para. É necessário que as coisas se cumpram. Isso aqui não é o fim, não. A gente está caminhando para um destino eterno. Hã? E sabe, é a nossa condição. E finalizando aqui, Lala, vou desligar aqui, tá?